Esse filme é um dos maiores filmes de história épica da história do cinema. Ganhou diversos prêmios, inclusive o Oscar de melhor filme. Você com certeza já assistiu, ele é um sucesso mundial. Sempre a gente vê passando na televisão, nos streamings. Ele é muito famoso. Só que você provavelmente não viu sobre a análise, sobre o enfoque da programação neurolinguística. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai analisar o filme Gladiador, dos anos 2000, do diretor Ridley Scott, sob o enfoque da programação neurolinguística. Seja bem-vindo ao Café com PNL, episódio 140. Meu nome é Nathan Negrelli, hoje eu tô aqui com a Carol. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com PNL. Tô super animada para falar sobre filme. E a Viviane. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E do que se trata o filme Gladiador? Eu vou fazer aqui um resuminho básico do filme para a gente entrar na parte da programação neurolinguística. O Russell Crowe, ele interpreta o Maximus Decimus Meridius, que é um soldado, e de soldado ele se torna imperador, de imperador ele se torna um escravo, de escravo ele se torna gladiador, e aí de gladiador ele consegue buscar a redenção da família dele. Porque o que acontece? O imperador de Roma, ele deseja que o Maximus, o Russell Crowe, se torne o imperador depois dele. E o Maximus aceita isso. Só que o filho do imperador, o Commodus, que é interpretado por Joaquin Phoenix, que é aquele que fez o Coringa, vai fazer o Coringa 2 agora, ele fica com inveja disso. Então ele mata o imperador, o pai dele, e vende o Maximus como um escravo. Então ele se torna um escravo. E além de tornar o Maximus um escravo, ele mata a família do Maximus. Mata a mulher, mata os filhos. E o Maximus se vê naquela situação, com a família morta, ele se tornando escravo, e ele tem um objetivo, de vingar a família dele. De escravo ele se torna gladiador. E aí começa a história das batalhas que ele travou ali dentro do Coliseu, e até chegar a fazer a vingança da família dele. E por que a gente está fazendo análise desse filme? Esse filme é muito antigo, é dos anos 2000, como eu falei, mas agora vai ter o 2, vai ter o Gladiador 2. E você que já fez o DL, certamente sabe que em um momento específico do treinamento tem aquela música muito famosa que toca dentro do DL. Você lembra disso, provavelmente. Se você não assistiu o filme, você não sabe qual que é, mas com certeza você sabe qual é o momento. E o que a gente vai fazer da análise da programação neurolinguística aqui? No filme, a gente vê diversos pontos que a gente pode analisar muito profundamente com a programação neurolinguística. Por exemplo, a crença do Maximus. Ele tem a crença muito forte de justiça. E ele vê tudo aquilo acontecendo, o filho do imperador matando o imperador, vê a família dele sendo assassinada por esse novo imperador, que é o Commodus, e a crença dele de justiça ela não se abala durante o filme. Ele sabe que, apesar de tudo isso que aconteceu, a conta vai chegar pro Commodus. Ele tem essa crença de justiça. E quando ele perde tudo, quando ele perde a família, quando ele perde o status dele de ser um soldado, um general do exército, ele passa por uma transformação naquele momento. Ele se reconstrói internamente e começa a traçar um objetivo, traçar um plano, e com um objetivo claro e metas que ele vai ter que fazer. E isso a gente fala muito na programação neurolinguística, né? Exatamente. A gente vê ali que ele tem um propósito muito forte, que é vingar a família, e ele cria esse objetivo. Lógico que tem, se a gente vê o filme, tem o ponto A, o ponto B, né? Bem definido, e aí ele vai para as estratégias. Então, você vê no filme a estratégia que ele vai utilizar, o passo a passo que ele vai fazer para poder se preparar para poder vingar a família dele, né? Você estava falando da justiça, a gente vê ali ele muito justo o tempo inteiro, né? Com tudo que ele fez,
e a gente vê a força de vontade dele, né, o empenho dele de realizar o que para ele era a coisa mais importante, que era a família dele, né? Ele ter como recompensa, né, esse ponto B realizado. Então, isso eu acho muito legal do filme, de ver que ele não desistiu por nada, né? Ele poderia ter fracassado ou perdido a vontade de lutar, mas, muito pelo contrário, eu acho que foi muito mais forte, depois de tudo o que aconteceu, a vontade de ele lutar, embora ele tenha perdido o cargo, né? Se tornado um escravo, ele se tornou muito mais forte na realização do objetivo dele. Bem claro isso. E é legal ver como que num momento de crise vão surgindo novas crenças, né? Ele perdeu tudo e naquele momento ele viu a situação dele como um escravo e depois gladiador, não como uma punição, mas como um meio para ele alcançar aquilo que ele queria, retornar a Roma àquela glória que ela tinha e vingar a sua família. E durante todo o filme a gente vê um exemplo muito grande de âncoras, porque por mais que a situação ficasse horrível, por mais que ele sofresse diversas adversidades ao longo do filme, o tempo inteiro ele lembra da família dele e mostra aquela cena famosa do filme que sempre fica passando como uma âncora para ele, para trazer a força para ele passar aqueles momentos. Então a gente pode ver, você que já fez practitioner, você que conhece programação neurolinguística, como que ele usa essas âncoras, a lembrança da família dele, para motivar ele a alcançar e a continuar naquele percurso. E isso é muito importante também para você que tem um objetivo. Você sempre se manter forte naquilo. Se buscar uma âncora que te traga segurança, te traga força de vontade, que a gente já falou aqui nos episódios passados. Você ter uma âncora e você ter algo para te guiar é muito importante para isso, né? Acho legal a Carol falar sobre âncora, já que a gente está falando quem é practitioner já sabe o que é uma âncora, mas acho bem interessante a gente falar sobre âncora, Carol. Âncora é um estímulo externo capaz de eliciar um estado interno numa pessoa. O que isso significa? Por exemplo, muita gente, sei lá, sofreu um acidente na vida, passa naquele lugar, não está pensando sobre isso, mas vem uma sensação ruim. Tem muita gente que tem isso com um dentista. Nem é você que vai fazer o procedimento. Você vai lá levar alguém, mas só o fato de você ouvir o barulhinho da maquininha, aquilo te incomoda. É algo externo que em algum momento da sua vida você estava vivendo um estado interno muito forte, ou seja, uma emoção muito forte. Pode ser alegria, pode ser tristeza, que nem o caso que eu falei, o primeiro caso que eu falei. E, ao mesmo tempo, aconteceu algum estímulo externo, que pode ser visual, auditivo, ou o que a gente chama de sinestésico, que na verdade é toque, cheiro, gosto. Tudo isso a gente engloba nesse terceiro que eu falei. Ou seja, a pessoa pode ver, que nem o caso do acidente, ela pode ouvir, que nem o barulhinho do dentista, ou ela pode sentir, por exemplo, o cheiro gostoso de cebola na panela, que me lembra da vovó. Era alguma emoção muito feliz que eu estava vivendo com a minha família e, ao mesmo tempo, veio um estímulo externo, que é o cheirinho da cebola. Eu relacionei as duas coisas. Agora, todas as vezes que eu sinto o cheiro da cebola, me vem uma sensação agradável. Pode vir ou não a memória da minha avó, mas a sensação agradável é o que define se você vai ter... Agradável não, né? A sensação, de uma forma geral, é o que define se, de fato, aquela âncora foi feita. As âncoras, elas podem ser feitas meio que sem querer, que nem os exemplos que eu dei para vocês, mas elas podem ser feitas por querer também. A gente pode, em determinado momento da nossa vida, precisar de um foco absoluto para realizar alguma tarefa, tá? Então eu consigo criar ali um estímulo externo e viver aquele foco intensamente e ligar uma coisa com outra. Se eu repetir isso, pode ser que no futuro aquilo entre no automático. Então toda vez que eu fizer determinada coisa, por exemplo, sentar lá na minha mesa, que é sempre a mesma mesa, eu disparo aquela âncora de foco. Âncora de foco, ela de qualquer coisa, né? Pode ser usada para 1001 utilidades. Dá para você usar isso para, por exemplo, passar num concurso que você quer.
Dá para você usar isso para quem é atleta de alta Atleta performance. usa muito. Para, de repente, por exemplo, a Hortência, né? Para fazer a cesta. Respira e joga. Isso você encontra direto. Quando você abre o canal de esportes, é o que mais você encontra. É atleta ancorando coisas para performar melhor. Mas essa é a ideia. Não. E ele usou isso, né? Ele usa a lembrança da família dele como uma âncora para passar pelas situações, por mais que seja, ele passou raiva, ele passou tristeza, qualquer situação que ele estava passando, ele lembrava disso para trazer aquela força, aquele estado emocional forte para passar aquilo. Então é muito legal ver isso no filme. Outra coisa que a gente pode analisar do filme com o enfoque da PNL é o rapport e a liderança que o Máximos tem. Desde o começo do filme, quando ele era general e comandava a batalha, a conexão que ele fazia com os soldados era muito grande. Só que isso não para quando ele deixa de ser o general. Na arena, na primeira cena, quando ele é introduzido na arena ali, na hora ele já começa, pela comunicação não verbal dele, ele consegue criar uma conexão com os outros gladiadores para liderar eles. Então ele cria rapport muito fácil na batalha. E isso mostra no filme e é bem bacana. Quer falar um pouquinho de rapport? Rapport é a capacidade que você tem de criar um clima, né, de confiança, credibilidade, de você interagir, ter uma boa comunicação com a pessoa e você entrar na comunicação do outro, você conseguir realmente se comunicar da forma como o outro se comunica, né? E você falou rapport e liderança. Eu acredito que duas coisas importantíssimas em liderança. Primeiro, a competência e a inteligência emocional, sem dúvida. Se tiver que escolher uma competência só para ser desenvolvida em liderança, é a inteligência emocional. Mas rapport é a capacidade que você tem de interagir bem com as pessoas, entrando no mapa do outro, você entendendo a visão de mundo do outro, e você se comunicando da forma como o outro se comunica, né? Se a gente pegar a própria linguística da palavra comunicação, a ação de tornar comum. Como eu torno comum a minha comunicação com o outro, como eu consigo captar a atenção do outro e fazer com que eu tenha a confiança e a credibilidade do outro, que ele faz isso no filme brilhantemente, né? Ele colocar as pessoas em conexão com ele o tempo inteiro. E ele cria esse rapport e isso é liderança, né? Ele cria esse rapport e faz as pessoas ajudarem ele a conquistar, coloca a visão dele nas outras pessoas para eles quererem fazer aquilo também, querer ajudar ele. Isso mostra a capacidade que ele tinha de fazer conexão. Tanto com o exército dele, que ele tinha o objetivo de conquistar, o objetivo de ganhar as batalhas quando ele era general, quanto quando ele vira gladiador, que o objetivo dele era irritar, trazer abaixo o imperador e conquistar a sua liberdade sendo gladiador, né? E aí vingar a sua família. Então isso é muito legal ver no filme, a capacidade dele de fazer isso. Outra coisa que o filme faz, e eu acho muito legal, a gente falou de objetivo, né, de ter um objetivo claro e metas definidas, mas o que a gente já falou também quando a gente fez os episódios sobre objetivos aqui dentro, como construir, como escrever esses objetivos, como fazer, estabelecer objetivos, uma coisa que a gente sempre fala é fazer uma visualização desse objetivo conquistado, né? E durante todo o filme aparece ele naquele campo de trigo que representa ele voltando para casa, ele passando tudo isso e tendo conquistado esse objetivo. E isso mostra durante todo o filme ele visualizando aquilo, visualizando o objetivo sendo conquistado. E a gente sempre fala isso quando a gente fala de conquistar objetivos, né? De escrever e estabelecer objetivos. Sim, é bem claro isso no filme. Eu acho muito lindo, né? Várias vezes, se a gente pegar aquele livro Sete Hábitos das Pessoas, Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes, quando você começa a definir o objetivo, ele fala: antes de você começar, traga uma imagem do seu objetivo realizado
e traga isso na tua mente como se fosse muito concreto, como se isso já tivesse acontecido. E ele faz isso muito no filme. Toda vez passa aquele campo do trigo como ele já estivesse em paz na realização do objetivo dele, né? Porque eu acredito que ali no filme ele vê a única forma dele sentir paz é a hora que ele conquista isso, ele poder vingar a morte da família dele e ele andando naquele campo de trigo que é assim, olha, realizei. E ele traz isso o tempo inteiro no filme, essa visualização, que a gente deve fazer isso mesmo. Toda vez que a gente vai fazer um objetivo, traga o ponto B muito claro, muito específico, como se ele já tivesse realizado, como na sua mente ele já tivesse pronto. Quando a gente cria uma imagem, o teu cérebro ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Então, se você criar essa imagem e isso for muito nítido, isso for muito forte dentro de você, é como se aquilo já tivesse acontecido mesmo. E isso vai acontecer. E isso no filme ele mostra muito claro. Eu acho que é isso mesmo. O filme ele tem diversas lições e quando a gente começa a analisar, quando a gente para assistir um filme, a gente já tinha assistido esse filme há muito tempo, é muito famoso, você com certeza já assistiu, mas quando a gente para analisar, vamos fazer um podcast desse filme e começa a analisar sobre o enfoque da PNL, você vê muita coisa. Como eu citei aqui, o rapport que ele tem, a liderança que ele tem, os objetivos que ele tem, o reenquadramento que ele tem, que a gente fala muito em vários episódios, que a pessoa se vê como vítima. Ele tinha tudo para se ver como vítima ali naquela situação. A família dele foi enforcada, ele perdeu o cargo dele e ele virou escravo. Mas ele não se tornou uma vítima. Ele falou, não, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. A representação do ponto B, do objetivo conquistado, as crenças, as âncoras. Tem muita coisa de programação neurolinguística nesse filme. Não é à toa que é um sucesso. O filme acho que ganhou 5 Oscars de 12 que foi nomeado. Até hoje é um dos filmes mais consagrados da história do cinema. E agora vai ter o segundo. Fiquei triste porque não vai ser o Hans Zimmer, pelo que eu vi, que vai fazer a trilha sonora. E a trilha sonora do 1 é fantástica, é fenomenal. Mas a gente espera que seja um bom filme. E quando sair, não sei quando é a data, depois eu tenho que olhar isso, a gente pode fazer o podcast do 2. E aí, você que está aí ouvindo, escreve se você gostaria, escreve aqui nos comentários se você gostaria que a gente fizesse essa análise, da análise do Gladiador 2, sob o enfoque da programação neurolinguística. Eu acho muito interessante o que você está falando, Nathan, da gente enxergar a PNL dentro do filme, mas eu digo assim, depois que você faz o practitioner, nunca mais você vai enxergar o mundo da mesma forma. Você vai perceber que você não enxergava o mundo, né? A gente percebe que a gente não enxergava quase nada do mundo. Você abre muito filtro para enxergar com mais profundidade as coisas. E a gente vai assistir um filme, o filme já não é o mesmo, né? A gente mudou muito, as coisas mudaram. Então, durante o Practitioner, a gente passa um filme lá que, para mim, eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha visto nada disso no filme. É impressionante como você abre filtros de percepção mesmo, né? E no filme é muito claro você perceber tudo isso. Agora vale a pena vocês assistirem, mesmo que vocês não assistiram, já tenham assistido, porque vocês vão assistir com esse filtro que a gente está colocando. E você vai começar a perceber muito mais coisas do que você tinha percebido no próprio filme, não é, Carol? Exatamente. O bonito do negócio, né, do practitioner, não é só para assistir o filme de um jeito diferente. Enxergar o mundo com os olhos da programação neurolinguística é você, por exemplo, no seu dia a dia, conseguir perceber padrões nas pessoas que você não percebia antes. E aí, como líder, conseguir direcioná-las da melhor forma possível. É você conseguir reconhecer em você padrões que você não estava enxergando, que estavam impedindo de conquistar seus objetivos. Muitas vezes, crenças que você nem imaginava que você tinha, e você abre o olho e fala, putz, eu não acredito que era isso, e destrava. Isso você vai poder levar para sua vida inteira, porque é um curso realmente de formação. A vida inteira você vai conseguir executar técnicas para melhorar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e atingir a evolução contínua, que é o que a gente defende aqui. Eu sou apaixonada pelo practitioner. São as 4 melhores semanas do meu ano, sempre.
É um lugar que realmente a gente consegue entender muito sobre nós e melhorar cada vez mais. Fica o convite para você que está em casa, fazer o Practitioner. Vale muito a pena. Vão ser os melhores dias da sua vida. Pode ter certeza. Se você quiser evoluir na vida, é o curso. Sim, se você quiser evoluir na vida. Se você não quiser, não é. É assim, é você conseguir. Às vezes a gente tem um comportamento que fala assim, meu Deus, eu tenho esse comportamento, mas eu não consigo mudar. Não é assim que as pessoas falam. Você vai aprender como você muda. Né? Como você muda, você aprende a mudar comportamento indesejado, a entender o seu sistema de crenças, seus valores. Ele baseou muito as decisões dele no valor dele. Você, como liderança, então nem se fala, porque você vai poder enxergar muito o outro a partir de você se enxergar. Né? Não adianta você querer dar uma sugestão para alguém, você querer ajudar uma pessoa sem você ter mergulhado dentro de você e fazer essa análise para você poder ter uma visão. Né? Toda pessoa de sucesso tem visão. E ele, no filme, ele tinha essa visão. Não é porque ele se tornou um escravo que ele poderia falar assim, não, eu sou vítima da circunstância, e ele teria um bom motivo para ser, né? Ele seria uma vítima da circunstância com um bom motivo, mas ele teve a visão de chegar onde ele queria e ele teve as estratégias e ele foi fazendo as estratégias para chegar lá. Maravilhoso, Natan. Perfeito. Além do que elas falaram, relacionando com o episódio aqui, o Practitioner você vai aprender a estabelecer rapport, estabelecer uma comunicação de confiança, uma comunicação que você se conecta com a outra pessoa. Isso é muito importante. Isso é muito importante para você criar empatia, para você trazer as pessoas para o seu lado, para alcançar seu objetivo, por exemplo, como um líder, se você for líder de alguma empresa, líder de pessoas. Além disso, você vai aprender âncoras que a gente falou aqui, como instalar uma âncora. A Carol falou muito bem aqui que atletas usam, pessoas usam para falar em público, por exemplo, no curso da Carol, Master em Comunicação. No Practitioner você vai aprender a instalar âncoras em você para que faça você... para que você consiga conquistar os seus objetivos. Vou deixar aqui embaixo o link para a página do Practitioner. Além do Practitioner, eu vou deixar o link para o DL. Você que ainda não fez DL, faça o convite aqui. O DL ele é um treinamento intenso de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Ele é de um final de semana e lá você vai aprender a controlar as suas emoções. Aprender o que eu tenho que fazer quando tal emoção aparece. No filme, diversas vezes mostrou o Máximo sentindo raiva, sentindo tristeza, só que ele não se tornava um escravo dessas emoções. Ele conseguia controlar as emoções dele. E você vai aprender a fazer isso no DL, para que você conquiste os seus objetivos. E aí no filme também, o objetivo dele era retornar para casa, ficar naquela paz que ele tem no campo de trigo. E controlando as suas emoções, como ele faz no filme, você vai alcançar isso. Então vou deixar aqui também o link do DL, da página do DL, lá explica tudo. Se você está caindo de paraquedas aqui ou você quer um conteúdo mais rápido, aqui embaixo eu também vou deixar o link para o nosso curso online, Jornada do Autoconhecimento. Esse curso é um curso introdutório de 3, 4 horas, acho que 4 horas, onde eu falo sobre crenças, sobre ansiedade, sobre liderança e sobre inteligência emocional. Então, é um curso acessível de R$27, que você vai acessar em qualquer hora que você quiser, com um clique. Vai poder ver as videoaulas, está bem bacana, tem bastante exercício para você começar a implementar hoje no seu dia esses exercícios que com certeza vai melhorar muito a sua vida. Então aqui embaixo tem todos esses links. Para terminar, vou deixar aqui para você seguir o Inex Oficial, @INEXH-oficial, lá a gente posta diversos conteúdos, diariamente você vai receber um conteúdo, 7 estratégias para falar em público, 10 estratégias para liderar melhor, 7 filmes de programação neurolinguística, livros, você diariamente vai receber um conteúdo lá muito bacana. O meu Instagram, @NatanNegrelli, vai ser um prazer ter vocês lá. Eu posto alguns conteúdos também. Além disso, vou deixar para você aqui embaixo
se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelas. E aí aqui embaixo nos comentários, manda esse vídeo para alguém especial, alguém que você acha que gosta desse conteúdo. E aí agora sim, aqui embaixo nos comentários, deixa um filme que você gostaria que a gente falasse. A gente vai fazer o Discurso do Rei, uma pessoa mandou no comentário, então a gente vai fazer essa análise. E deixa um filme que você gostaria que a gente analisasse com o enfoque da programação neurolinguística. Vai ser um prazer, é os episódios que eu acho mais divertido, mais legal, porque filme é muito bom, né? Não tem pessoa que não gosta de filme. Então deixa aqui embaixo e até semana que vem. Vou passar para elas se despedirem. Vai lá, Carol. Tchau, pessoal. Até semana que vem. A gente se vê no próximo episódio. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, escreve lá no Instagram, a Carol Meirelles. Manda um oi e fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em conversar com você por lá. O meu é @Viviane Laura. Eu espero vocês lá no meu Instagram. E peço para vocês compartilharem esse conteúdo. É um conteúdo de valor que vale a pena mais pessoas conhecerem, mais pessoas poderem viver uma vida melhor, mais leve, através da autoconsciência, do autoconhecimento, do desenvolvimento de inteligência emocional. É por isso que a gente luta, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui por você, para você, tá bom? Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.